O sofrimento não é castigo de Deus. E eu vou te mostrar pela Bíblia e pela tradição da Igreja que o problema nunca foi o sofrimento em si, mas a falta de um porquê para sofrer. Veja, existe uma frase de um filósofo ateu, Friedrich Nietzsche, que foi depois muito citada pelo psicólogo Viktor Frankl. E essa frase diz o seguinte: o ser humano é capaz de suportar qualquer como, desde que tenha um porquê. Perceba a profundidade disso. As pessoas passam a vida inteira tentando melhorar o como estão vivendo, buscando mais conforto, mais saúde, mais dinheiro, mais prazer, mas quase ninguém se pergunta para quê. Qual é o sentido? Qual é a razão de tudo isso? E é exatamente aqui que entra a resposta católica. Porque nós que temos fé, não vivemos o sofrimento como um absurdo sem explicação. Nós temos um porquê, e esse porquê muda absolutamente tudo. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja e a tradição dos santos ensinam sobre o sentido do sofrimento. Você vai entender por que sofrer sem fé é desespero, mas sofrer com fé é caminho de santidade. E mais importante ainda, você vai sair daqui sabendo o que fazer com a sua dor, com as suas cruzes, com aquilo que você enfrenta todos os dias e que talvez até agora parecia não ter explicação. Mas antes de continuarmos, vamos pedir a luz do Espírito Santo, porque esse é um tema que não se compreende apenas com a razão. É preciso a graça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, iluminai a nossa inteligência e abri o nosso coração para compreender o mistério do sofrimento à luz da vossa cruz. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, que esteve de pé aos pés do vosso Filho crucificado, dai-nos a graça de encontrar sentido em cada cruz que nos visita. Amém. Agora pensa comigo, quem é que sofre neste mundo? A resposta é simples, todo mundo. Sofrem os ricos e sofrem os pobres. Sofrem os jovens e sofrem os idosos. Sofrem os que têm fé e sofrem os que não têm. Sofrem os católicos, sofrem os protestantes, sofrem os ateus, sofrem os budistas. O sofrimento não escolhe religião, não escolhe classe social, não escolhe país. Ele é uma realidade universal, inescapável, que faz parte da condição humana desde a queda de Adão e Eva. Ninguém passa por esta vida sem carregar alguma cruz. E é justamente por isso que a pergunta mais importante não é por que eu sofro? Como se o sofrimento fosse uma anomalia que só acontece com você. A pergunta certa é outra. A pergunta certa é: para que serve este sofrimento? Qual é o sentido dele? O que eu faço com essa dor? Veja, a diferença entre o cristão e o pagão não está na quantidade de sofrimento que cada um enfrenta. A diferença está no porquê. O pagão sofre sem sentido, sem direção, sem esperança. Ele tenta a vida inteira fugir da dor, anestesiar a dor, distrair-se da dor. Mas no fim, quando a dor inevitavelmente chega, ele não tem resposta. Ele só tem desespero. Já o cristão, aquele que tem fé verdadeira, sofre com um propósito. Ele sabe que existe um significado escondido dentro de cada cruz, e esse significado transforma tudo. São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, palavras que parecem loucura para o mundo, mas que são pura sabedoria para quem tem fé. Ele disse assim: nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada, e a virtude comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Perceba o que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que devemos gostar de sofrer. Ele está dizendo que o sofrimento, quando vivido com fé, produz algo. Ele gera perseverança, gera virtude, gera esperança. Ele não é vazio, ele não é inútil, ele tem um fruto. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo vai ainda mais longe. Ele escreve: a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória incalculável. Olha a proporção que ele usa. De um lado, uma tribulação que ele chama de leve e momentânea. Do outro lado, um peso eterno de glória incalculável. É como se ele estivesse dizendo que, comparado ao que nos espera no céu, todo o sofrimento desta vida é pequeno, não porque a dor não doa, mas porque a glória que vem depois é infinitamente maior. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1500 a 1505, ensina que a doença e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves que afligem a vida humana, mas que, à luz da fé, o cristão descobre um sentido novo para a dor. Esse sentido está ligado à cruz de Cristo, porque foi na cruz que Jesus transformou o sofrimento humano em instrumento de redenção. Aquilo que era maldição tornou-se bênção, aquilo que era fim tornou-se começo. Aquilo que era morte tornou-se porta para a vida eterna, e é exatamente isso que nós precisamos entender antes de avançar. O sofrimento cristão não é o mesmo sofrimento do mundo. Por fora, pode parecer igual. A dor física é a mesma, a perda é a mesma, a angústia é a mesma. Mas por dentro, no coração de quem tem fé, existe algo radicalmente diferente. Existe um porquê, existe uma esperança, existe a certeza de que nada, absolutamente nada do que sofremos é desperdiçado aos olhos de Deus. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Como é que a gente consegue viver o sofrimento dessa forma? Como é que a gente transforma a dor em algo que tem sentido, em algo que produz fruto? A resposta está numa palavrinha que parece simples, mas que muda absolutamente tudo. A fé. Deixa eu te explicar de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. A fé não é apenas acreditar que Deus existe. Isso até os demônios fazem, como diz a carta de São Tiago. A fé, no sentido mais profundo, é a capacidade de receber amor. Eu costumo dizer que a fé é amor passivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de você poder amar alguém, você precisa primeiro crer que foi amado. Se você não acredita que é amado, você não consegue receber amor de ninguém. E se você não consegue receber amor, você também não consegue dar amor de verdade. A fé é aquilo que abre o coração para receber o amor de Deus, e só depois de receber é que a gente consegue amar de volta. Agora pensa comigo numa coisa. Pensa numa pessoa que você tem certeza absoluta que ama você. Pode ser sua mãe, seu pai, seu cônjuge, um amigo verdadeiro. Pensou? Pois bem, eu te garanto uma coisa. Essa pessoa, em algum momento da vida, sofreu por você. E é exatamente por isso que você sabe que ela te ama. Porque amor verdadeiro e sofrimento andam juntos. Quem ama de verdade sofre. Quem nunca sofreu por ninguém nunca amou ninguém. Essa é a lógica do amor, e não tem como fugir dela. A mãe que passa noites em claro cuidando do filho doente, o pai que trabalha até a exaustão para sustentar a família, o amigo que abre mão do próprio tempo para estar ao seu lado num momento difícil, todos eles estão pagando um preço. E esse preço é a prova concreta de que o amor deles é verdadeiro. Não existe amor sem entrega, e não existe entrega sem algum tipo de sofrimento. E agora olha para a cruz. Olha para Jesus Cristo pregado naquele madeiro. O que você vê ali? Você vê o Deus eterno, infinito, todo-poderoso, que se fez homem e aceitou sofrer a morte mais humilhante e dolorosa que existia no mundo antigo. E por quê? Por amor a você. São Paulo diz na carta aos Gálatas: Ele me amou e se entregou por mim. Não foi por uma massa anônima de pessoas. Foi por você pessoalmente, individualmente. Ele olhou para a sua vida, viu cada um dos seus pecados, cada uma das suas fraquezas, cada uma das suas misérias, e mesmo assim disse: vale a pena, eu morro por este. Isso é amor. E a prova desse amor é o sofrimento da cruz. E aqui está o ponto central de tudo o que eu quero te ensinar hoje. Se Cristo sofreu por nós, então o sofrimento tem valor. Se o próprio Deus escolheu passar pela dor para nos salvar, então a dor não é um acidente cósmico sem explicação.
Ela faz parte do caminho. Ela faz parte do plano. E mais do que isso, quando nós sofremos unidos a Cristo, o nosso sofrimento ganha um poder redentor. Ele se torna capaz de produzir graça, de gerar santidade, de transformar não apenas a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. A Igreja ensina desde os apóstolos que nós somos a esposa de Cristo. Ele é o esposo, e nós somos a esposa que ele veio buscar. E o que faz uma esposa quando se prepara para o encontro definitivo com o esposo? Ela vai se despedindo de tudo o que não pode levar consigo. Ela vai criando espaço, vai fazendo solidão, vai se preparando para pertencer inteiramente àquele que a ama. E é exatamente isso que o sofrimento faz na nossa vida. Ele vai nos despedindo das coisas passageiras. Vai nos desapegando daquilo que não podemos levar para a eternidade. Vai abrindo espaço no nosso coração para que só reste Deus. O sofrimento, vivido com fé, é a preparação da esposa para a noite de núpcias com o Cordeiro. E essa é a mágica do cristianismo, se é que a gente pode usar essa palavra. A fé nos permite transformar dor em amor. Aquilo que para o mundo é tragédia, para nós se torna oblação. Aquilo que para o pagão é desespero, para nós se torna esperança. Não porque a dor deixa de doer, mas porque ela passa a ter um destino. Ela passa a ter um porquê. E quando você tem um porquê, você aguenta qualquer como. Eu quero te contar uma história que ilustra muito bem tudo isso que estamos conversando. Certa vez, um sacerdote que trabalhava numa região muito pobre do interior do Brasil, no Pantanal mato-grossense, encontrou um rapaz jovem chegando na cidade, completamente coberto de poeira. Quem conhece o Pantanal na época da seca, sabe que a terra forma uma camada fina de pó, quase como talco, que sobe em nuvens enormes quando qualquer coisa passa pela estrada. Pois bem, esse rapaz estava irreconhecível, só se viam os olhos no meio de toda aquela poeira. Debaixo do braço, ele carregava um saquinho plástico com uma roupa dobrada. O padre curioso perguntou: "Mas o que aconteceu com você? De onde você está vindo assim?" E o rapaz respondeu com a maior naturalidade: "Padre, eu vim da minha comunidade, lá no Porto Brandão, uns 15 quilômetros rio abaixo. Vim a pé. Agora vou na casa de um amigo tomar um banho, colocar minha roupa limpa e ir namorar." 15 quilômetros a pé, debaixo de um sol escaldante, engolindo poeira a cada passo, só para encontrar a namorada. O padre ficou impressionado e perguntou: "Mas não é muito pesado fazer isso?" E a resposta do rapaz ficou gravada para sempre na memória daquele sacerdote. Ele disse simplesmente: "Padre, nada é pesado quando a gente ama." Percebe a sabedoria escondida nessa frase tão simples? Aquele rapaz humilde, sem estudo teológico, sem formação filosófica, entendeu uma verdade que muita gente com diploma não consegue compreender. Quando existe amor, o sacrifício deixa de ser fardo. Quando existe um porquê, o como se torna suportável. 15 quilômetros no sol viraram pouco, porque do outro lado tinha alguém que ele amava. Agora compara isso com outra situação que todo mundo já viveu. Você está em casa, sentado confortavelmente no sofá, assistindo televisão, e alguém pede: "Vai lá na cozinha e pega um copo d'água para mim." A cozinha está a poucos metros de distância. Não tem sol, não tem poeira, não tem nenhum esforço real envolvido. Mas se você não tem motivação, se você não tem amor, aqueles poucos passos parecem uma tortura. Você levanta resmungando, arrastando os pés, mal-humorado. Entendeu a diferença? Sem amor, até o mínimo esforço é pesado demais. Com amor, até o maior sacrifício se torna leve. E aqui está o problema do mundo em que vivemos. Nós estamos cercados por uma cultura que foge do sofrimento a qualquer custo. Uma cultura que nos ensina desde criança que o objetivo da vida é ser feliz e que felicidade significa ausência de dor. Então as pessoas passam a vida inteira correndo atrás de conforto, de prazer, de distração, tentando anestesiar qualquer desconforto que apareça. E quando o sofrimento inevitavelmente chega, porque ele sempre chega,
Elas não têm estrutura para enfrentá-lo. Elas desmoronam. E o mais triste é que existe até um tipo de cristianismo que entrou nessa lógica mundana. Um cristianismo que promete prosperidade, que promete saúde, que promete uma vida sem problemas, como se seguir a Cristo fosse garantia de uma existência confortável. Esse é o que eu chamo de cristianismo analgésico, um cristianismo que quer tirar a dor sem entender o sentido dela. E eu preciso te dizer com toda a clareza, esse cristianismo é uma falsificação. Ele não é o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque teve um dia em que o próprio Jesus anunciou aos discípulos que ele iria para Jerusalém, que iria sofrer muito, que seria morto, mas que no terceiro dia ressuscitaria. E Pedro, com toda a boa intenção do mundo, chegou perto dele e disse: "De modo nenhum, Senhor, isso jamais te acontecerá." Pedro queria proteger Jesus do sofrimento. Parecia um gesto de amor, de cuidado. Mas sabe o que Jesus respondeu? Ele olhou para Pedro e disse: "Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens." Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 23. Percebe a gravidade dessa resposta? Jesus chamou Pedro de Satanás. O mesmo Pedro que seria o primeiro Papa, o líder da igreja, foi chamado de Satanás naquele momento. Por quê? Porque querer evitar a cruz é pensar como o mundo pensa, não como Deus pensa. A lógica de Deus passa pela cruz. A lógica de Deus inclui o sofrimento. Não porque Deus seja cruel, mas porque o amor verdadeiro exige entrega, e a entrega verdadeira exige sacrifício. Eu não estou dizendo que devemos sair por aí procurando sofrimento. Isso seria doentio. Se pudermos evitar uma dor desnecessária, devemos evitar. Mas a vida, inevitavelmente, vai nos colocar diante de encruzilhadas, onde teremos que escolher: ou abraço a cruz e amo, ou fujo da cruz e me torno um egoísta. Não tem meio termo. E quem passa a vida inteira fugindo do sofrimento, no fundo, está fugindo do amor. Porque não existe amor sem cruz. Nunca existiu e nunca vai existir. Então o que é que você faz com tudo isso? O que é que muda na sua vida a partir de agora, na segunda-feira de manhã, quando você acordar e as cruzes continuarem lá, esperando por você? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é pedir a graça da fé. Eu sei que pode parecer simples demais, mas é exatamente por isso que muita gente não faz. A fé não é algo que a gente produz sozinho, por esforço próprio. A fé é um dom de Deus, e como todo dom, precisa ser pedido. Então peça. Peça todos os dias, várias vezes ao dia, se for preciso. Diga: "Senhor, aumentai a minha fé. Dai-me a graça de crer no vosso amor por mim. Dai-me olhos para enxergar o sentido das minhas cruzes." Esse pedido simples, feito com sinceridade, abre portas que você nem imagina. A segunda coisa é frequentar os sacramentos com consciência. Vá à confissão regularmente, coloque-se em estado de graça e depois, na Santa Missa, comungue o corpo e o sangue de Cristo com fé viva. Ali naquele momento da comunhão, faça um ato de fé. Diga no seu coração: "Jesus, eu creio que vós estáis aqui dentro de mim, me amando agora, e eu quero vos amar de volta." Essa prática, repetida semana após semana, vai transformando o seu coração de dentro para fora. Vai aumentando a sua capacidade de receber amor e de dar amor. Vai fortalecendo você para carregar as cruzes que a vida coloca no seu caminho. A terceira coisa é aprender a oferecer o sofrimento. Cada dor que você sente, cada dificuldade que você enfrenta, cada injustiça que você sofre, pode ser transformada em oblação. Você pode dizer: "Senhor, eu vos ofereço este sofrimento pela conversão dos pecadores. Eu vos ofereço esta dor em reparação pelos meus pecados e pelos pecados do mundo. Eu uno esta minha pequena cruz à vossa cruz, para que ela tenha valor redentor." Quando você faz isso, o sofrimento deixa de ser desperdício.
ele passa a produzir graça. Ele passa a ter um destino eterno. E aqui eu preciso te lembrar de uma coisa que talvez você tenha esquecido no meio de tantas dificuldades. Existe um céu esperando por você. Não é figura de linguagem, não é metáfora, não é consolo psicológico para pessoas fracas. É a realidade mais sólida que existe. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e essa ressurreição é a garantia de que a morte não tem a última palavra. O sofrimento não tem a última palavra. A dor não tem a última palavra. A última palavra é a vida eterna, a alegria sem fim, o encontro definitivo com aquele que nos amou até o extremo. O próprio Jesus usou uma imagem belíssima para explicar isso. Ele disse, no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 21, a mulher, quando vai dar à luz, sente tristeza, porque chegou a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra das angústias pela alegria de ter nascido um ser humano no mundo. Olha a sabedoria dessa comparação. O sofrimento desta vida é como as dores do parto. Dói, dói, e muito. É difícil, às vezes parece insuportável, mas depois, quando a vida nova nasce, a alegria é tão grande que faz a dor parecer pequena. E é exatamente assim que será quando chegarmos ao céu. Nós vamos olhar para trás para todas as cruzes que carregamos e vamos entender que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada injustiça suportada, tudo vai fazer sentido à luz da glória eterna. São Paulo escreveu que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, e o coração humano jamais concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue imaginar isso? O céu é tão bom, tão maravilhoso, tão além de qualquer coisa que a gente conhece aqui embaixo, que não existe nem vocabulário humano para descrevê-lo. E esse céu foi preparado para você. Para você que está ouvindo agora, carregando suas cruzes, enfrentando suas batalhas, muitas vezes sem entender o porquê de tanto sofrimento. Ele preparou um lugar para você. E quando você chegar lá, vai descobrir que tudo, absolutamente tudo o que você sofreu nesta vida, contribuiu para a sua santificação. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. Então, meu irmão, minha irmã, coragem. Não desanime. A cruz é pesada, eu sei, mas você não está carregando sozinho. Cristo caminha ao seu lado, e mais do que isso, Ele carrega você quando suas forças acabam. Continue pedindo a fé. Continue frequentando os sacramentos. Continue oferecendo os seus sofrimentos. E mantenha os olhos fixos no céu, porque é para lá que estamos caminhando. Cada passo dolorido nesta terra é um passo mais perto da casa do Pai. Que Deus abençoe você. Que Nossa Senhora das Dores interceda por você e por todos aqueles que você ama. E que o Senhor lhe dê a graça de viver cada cruz com fé, com esperança e com amor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.